Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Neemias, no Velho Testamento, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sanbalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifique vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. E esse texto, né, quando nós falamos de Neemias, porque Neemias ele foi o copeiro, né, do rei Artaxerxes. E ele era um homem de um cargo de grande confiança na época. Tinha uma responsabilidade de proteger o rei, né, de envenenamento. E ele vivia no palácio. Ele tinha uma profissão que ele corria risco de vida, porque ele tinha que provar a bebida que o rei, antes do rei beber, ele tinha que provar para ver se não tinha veneno. E apesar disso, ele usufruía, né? Estava lá no palácio, mas o seu coração estava em Jerusalém. Por quê? Porque o povo havia sido levado cativo. Porque Jerusalém, os muros de Jerusalém tinham sido destruídos. E quando ele perguntou, isso nós podemos conferir, lá no primeiro capítulo de Neemias, e ali ele foi perguntar para saber como é que estavam aqueles que permaneceram em Jerusalém, mesmo depois da destruição. E ali foi relatado a ele, né, que além dos muros estarem fendidos, né, ou seja, desprotegidos, as portas estavam queimadas e o povo se encontrava em miséria e desprezo. E quando Neemias ele ouviu isso, ele chorou, e ele orou ao Senhor, ele jejuou, e ali ele teve um direcionamento de Deus, e Deus deu graça a ele diante do rei, e ele pôde retornar à cidade natal, a Jerusalém, para poder reconstruir, né, edificar os muros de Jerusalém. E quando ele chegou, e sob a autorização do rei, o rei permitiu, houve uma sabedoria muito grande de Neemias para poder fazer esse pedido ao rei, e o rei concedeu, e quando ele estava lá, pronto, juntamente com o povo, para poder edificar, né, para reedificar os muros, para levantar os muros que tinham sido destruídos, e esses inimigos, né, como diz até o título do capítulo, no capítulo 4, os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Ou seja, quando eles ouviram falar de que aqueles muros iam ser edificados, iam ser construídos novamente, ardeu uma ira, eles ficaram revoltados. E a gente vê aqui o tom, a maneira que eles falam, como eu li já no versículo 2, versículo 3, o desprezo só de saber que os muros iam ser construídos novamente, criou uma indignação. Até então, quando os muros estavam totalmente destruídos, eles estavam felizes, estavam tranquilos, mas quando eles souberam que aqueles muros iam ser levantados novamente, criou uma ira, uma revolta. Aquilo incomodou. E eu quero trazer isso para os nossos dias, porque a situação, né, nas nossas vidas, que infelizmente tem pessoas que não têm uma boa reação diante das nossas vitórias, diante das nossas alegrias, diante das nossas conquistas, daquilo que Deus
tem nos abençoado, porque Deus ele era abençoador. E tem pessoas que quando olham isso, não olham assim, com um olhar de alegria, de festejar, de vibrar também, não. Mas infelizmente o quê? Com desprezo. E foi o que aconteceu aqui com Neemias, juntamente com o povo. Sambalate, né? E eles ficaram totalmente o quê? Revoltados. Revoltados. Porque ele incomodou, porque incomoda. A tua vitória incomoda. A tua conquista incomoda. Agora você tem que saber lidar, porque Neemias é sobre lidar com essa situação. Mesmo diante dessa reação de Sambalate, de Tobias, de inveja, de ódio, de não querer, de ficar incomodados e a ponto de começar a desprezar, falar palavra para desanimar. Porque é isso que acontece, porque tem pessoas que, infelizmente, não ficam satisfeitas quando vê que a pessoa está ali crescendo, está procurando, né, está conquistando, tá avançando, aí vem com palavras para desanimadoras, para poder colocar algo negativo, para dizer que aquela pessoa não é capaz. Que foi o que aconteceu aqui. Que desprezar, né? Menosprezar. Quer dizer, um intenso sentimento de antipatia, né? Semelhante ao ódio, um sentimento de superioridade. Fala assim, não, você não é capaz. Quem é você para fazer isso? Quem é você? Tem pessoas que, infelizmente, têm essa mente, né? essa mentalidade. E ali, de achar que, né, na mentalidade delas, que a pessoa não é capaz, que é inútil. Nossa, daí é uma pessoa inútil. Ela não tem condições, ela é inferior. O triste é quando a gente aceita isso. Quando a gente deixa isso contaminar a nossa mente e o nosso coração. Mas Neemias não se deixou contaminar a sua mente e o seu coração. Sabe por quê? Ele tinha um propósito. Ele foi ali com um propósito. Ele tinha uma meta, ele tinha um alvo. Ele não deixou nada atrapalhar aquela meta, aquele alvo que ele tinha, que era a reconstrução dos muros. E é o que eu quero dizer para você hoje. Não pare. Ah, mas falaram isso que eu não vou conseguir. E não pare, continua. Não fica dando crédito. Não fica alimentando. Não se deixe, não deixe o desprezo te consumir, te abater, te enfraquecer, fazer você mudar de rumo, mudar de direção. Quantas pessoas que mudaram de rumo, mudaram de direção, estavam certinho, aí por causa de uma situação semelhante a essa, que apareceu um Sambalate da vida, um Tobia da vida, e aí a pessoa se deixou levar por aquilo que ouviu, aquilo contaminou o coração, aí ficou com raiz de amargura e acabou parando. Estava indo bem. Neemias ele não parou, não, ele continuou. E eu gosto que ele fala, tem um versículo que ele fala assim, olha, eu estou fazendo uma grande obra, não posso parar, ou seja, não posso ficar perdendo tempo com vocês, não. Não vou ficar perdendo tempo. Porque qual é a intenção? De paralisar, desanimar, retroceder. Mas Neemias, ele prosseguiu, e eu acho interessante que depois que ele ouviu aquela afronta, porque foi uma afronta, né? Dizer que se eles construíssem um muro, né, como o Tobias fala, né, que se vindo uma raposa derrubaria facilmente um muro de pedra, ou seja, vocês não vão conseguir fazer. E se vocês fizerem, não vai ser uma coisa de qualidade, vocês não sabem fazer isso, vocês são despreparados, vocês são incompetentes, vocês são inúteis. É como se estivesse falando isso. E quantas pessoas, né, pessoas que têm esse prazer de falar palavras negativas, de desprezar, de menosprezar, de colocar para baixo, né, num ambiente de trabalho, até na família mesmo. Infelizmente, tem pessoas que acabam nos vigiando e falam palavras duras, palavras que para ferir. Por isso que a gente tem que guardar o coração. E Neemias, ele estava com o seu coração guardado, ele estava confiando no Senhor. Tanto que ele estava confiando no Senhor, que a gente vai ver aqui que no versículo 5 do próprio capítulo 4, que foi lido, que ele vai dizer assim, quando ele ouve tudo aquilo ali, qual é a atitude que ele toma? Olha a postura de Neemias, capítulo 4, e fala assim, ouve nosso Deus,
que somos tão desprezados. Toda aquela palavra, tudo aquilo que veio para querer, sabe? Ele foi, lançou para o Senhor, ele orou ao Senhor na hora. Ali ele acabou de ouvir, ele falou com o Senhor. Ele fez a coisa certa. Ele ia ficar batendo boca, discutindo ali. Ele ia ficar perdendo tempo. Não. O que ele fez? Foi falar com o Senhor. E lançou tudo aquilo diante do Senhor. E nós vamos ver aqui, dando continuidade aqui, que ele faz a oração. E ele diz no versículo 5 assim: não cubras a sua iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado. Olha só. Aí diz aqui na parte B do versículo 5: pois que te irritaram defronte dos edificadores. Ou seja, Neemias, quando ele ouviu aquilo ali, quando ele disse: olha, isso que vocês estão falando aí, não é para mim não, vocês estão falando com o Senhor. Eu estou aqui com um propósito. É como se Neemias estivesse falando isso. Olha, eu estou aqui direcionada por Deus. Isso que vocês estão falando não é para mim não. Vocês não estão me afrontando não, vocês estão afrontando meu Deus. Vocês estão afrontando o Deus que eu sirvo. O Deus o qual deu graça de poder estar aqui para poder edificar esses muros. É como se Neemias estivesse dando esse recado. Falou, ó, eles estavam falando, toda aquela afronta que ele despreza, era o Senhor. E Neemias, ele não se deixou levar por essas palavras. E ele continuou. E esses homens não ficaram satisfeitos quando eles viram que eles realmente estavam determinados. Neemias estava determinado. Então, que você possa estar determinado diante daquilo que você tem, dos seus sonhos, dos seus projetos. Não desista. Não desista, não desanime. Se desprezaram, menosprezaram, não acreditaram no seu potencial, nos sonhos que você tem. Não fica perdendo tempo com isso, não. Olha para o Senhor, olha para Deus, olha para Jesus e continua firme no propósito que Deus é contigo. Você não está sozinha, não. E aqui, Neemias, ele prosseguiu. Ele deu continuidade e o povo ali animado, junto com ele, para a reconstrução, para poder levantar, erguer esses muros. E ali aqueles inimigos ali começaram ali olhando e observando e viram que o negócio realmente, não é que eles estão mesmo decididos mesmo? Não é que eles... E ali os muros já estavam sendo o quê? Totalmente edificados. E nós vamos ver no capítulo 6 do próprio livro de Neemias, que é um livro que vem com 13 capítulos, o livro de Neemias, mas no capítulo 6, no versículo 15, vai dizer assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Eliú, em 52 dias. Ou seja, os muros foram erguidos em 52 dias. E não foi só uma investida que Sanbalate, Tobia, que eles tiveram. Os inimigos ali, do povo de Deus, tiveram, não, foram outras. Eles tiveram outras tentativas para poder desviar do foco. Tanto que teve uma hora que Neemias viu que era invenção, que eles estavam inventando. Eles estavam, mentindo. Eles subornaram uma pessoa para dar uma mensagem mentirosa, um recado mentiroso que Neemias não se deixou levar. E chamando Neemias, não foi uma vez, nem duas vezes, não, foi mais de 2 vezes, mas Neemias não foi, não deu confiança. E ele viu que aquilo era invenção, que era mentira, que ele não ia ficar perdendo tempo, que era para poder parar. E tem uma hora que eles falaram que estavam ameaçando de que iam guerrear para poder atrapalhar a construção. Mas Neemias teve sabedoria, que enquanto um estava lá fazendo a obra, estavam vigilantes, estavam armados. Qualquer emboscada, qualquer situação, já estavam prontos para poder se defender. E seja pronto para se defender. Mas não é com armas carnais, não, é com armas espirituais. As armas espirituais. Uma arma poderosa, oração, palavra. A palavra de Deus é uma arma poderosa. São armas espirituais. Então que você possa estar buscando, que você possa estar clamando ao Senhor. Eu não sei o que precisa ser edificado na sua vida. Coisas que talvez estejam em ruínas e precisam ser edificados. Que você possa ter objetivo, metas e não desanimar. E você
alcançar o objetivo, o alvo, e não se deixar levar por palavras de desprezo, palavras que vêm para atrapalhar, para atrasar, para desanimar, mas que você possa fazer como Neemias, que permaneceu firme, fiel, confiando no Senhor, nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor. E Deus foi com Neemias e ele venceu juntamente com o povo e o muro foi edificado em 52 dias. E saiba que aquilo que Deus tem para fazer na sua vida vai acontecer. Tem o tempo, mas vai acontecer. Não desanime, mas que você possa estar confiando no Senhor. O Senhor, ele sabe de todas essas coisas. Ele está pronto para te abençoar, para te dar a vitória. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fiquem na paz.